Sejam muito bem-vindos ao Fator Replay Remake. Eu sou o Ângelo e eu queria que a Capcom refizesse o Resident Evil Remake com o auxílio de alguém que já viu uma mulher na vida. Essa é a minha crítica de hoje. Eu sou o Flávio e eu sou da época que os Resident Evil não mexiam a boca pra falar. Porra, mas como assim? Se o primeiro Resident Evil, a abertura é um filme, cara. Um filme maravilhoso, clássico. O melhor filme de games é o começo do primeiro Resident Evil. Eu sou o De Martini, eu ia xingar o Ângelo na minha frase, mas depois eu entendi o que ele quis dizer com remake, né? De Resident Evil 1. Tem razão, moço. Remake do remake. Eu sou o Bonatti e eu quero um remake dos filmes do Paul Thomas Anderson. Todos, não pode pular nenhum. Pelo amor de Deus. Vamos, eu adoro. Pô, aí vai ter podcast, nem vou entrar nisso agora. Nem vou entrar nisso agora, porque já tem uma gravação na minha cabeça. Do Paul Thomas Anderson ou do Paul W.S. Anderson? Aí eu confundo os dois pra caramba. Que é o W.S. que é o que fez os filmes de Resident Evil. Mas quem vai fazer o remake vai ser o Thomas Anderson. É isso. Essa é a solução. Mas podia entregar pro W.S., imagina, cada filme ter 3 horas e meia. As cenas contemplativas. Versão do diretor. As cenas contemplativas, assim. Isso, tipo, Miami Vice, assim, de Resident. Release Miami da Vice, não, é vício inerente. Gente, nossa senhora, do bom que a gente não tá fazendo um podcast de cinema, não? Vai pra hoje. Imagina se tivesse. Nosso conhecimento de cinema Eu acho mó sacanagem os dois terem o mesmo nome. Isso é roubado. É roubado demais. É roubado, nem faz teve criatividade. Mas seguinte, estamos começando uma série hoje aqui no Fator Replay para falar de remakes, que é uma área da Capcom que, tal qual o Pokémon, parece que não vai acabar enquanto eles não refizerem tudo. Menos o Code Verônica. Então, menos o Code Verônica. Verônica existe? Eles se recusam. Infelizmente, não falaremos de Code Verônica aqui porque a Capcom se recusa a refazer jogo bom. Concordo. Aí que fica a pergunta, né? Precisa? O jogo é bom, precisa de remake? Verdade. Precisa The Last of Us? Por que eu ia xingar o Ângelo no começo ali? Precisa de remake? Já precisou. Mas precisa de novo? O 4 precisa porque o original é ruim, certo? Não? Não. Peraí, deixa eu desligar seu áudio aqui. O Bonatti foi banido de repente, não sei como é que desbane. O 4 merecia. Caiu, não sei. O 4 merecia o tratamento do 3, corta a metade do jogo. Nossa, mas você quer as pessoas com forquilhos e tochas, né? Na frente da capa. Mas eu amo Resident Evil 4, mas eu acho também que ele é um pouquinho grande. Ele poderia dar uma... Tá, foca, a gente chega lá. Vem aí. Mas é o seguinte, a gente vai começar uma série hoje para falar de todos os remakes, né? Porque agora o remake do 4 é uma realidade. Já era, né? Não foi surpresa para ninguém quando ele foi anunciado. A gente só estava esperando o anúncio, aí anunciou, todo mundo, beleza, Capcom, valeu, isso é da hora. Então a gente vai começar uma série para falar remake por remake. E o Dema já se prontificou a ser o nosso convidado fixo. Estamos aí. Então, estamos aí... Felipe De Martini, vamos passar remake por remake. A Thaís que se prepare, porque a gente vai trazer ela pra falar do 3. Mas vambora. Pega o seu Inky-Ribbon aí, vamos salvar o jogo que a gente vai começar a falar de Resident Evil Remake. Não, velho, eu nem apresentei os meninos. Calma, meu Deus, eu tô doidaço, mano. Eu já tô com tanta intimidade. Eu tava gravando com o Bonatti agora. A gente passou a última hora gravando um minisódio. Então a gente já tá íntimo já. Todo mundo já tá casa, íntimo, né? O Dema já é de casa. Já tá na mesa. Intimidade é uma merda. Né? Mas é o seguinte, estamos aqui com os nossos queridos Felipe De Martini. Intimidade é uma merda, cara. Estamos aqui com os nossos queridos Felipe De Martini e Guilherme Bonatti pra gente falar do primeiro remake de Resident Evil, que eu chamo de primeiro Resident Evil, né? Porque depois eu conto essa história. Mas Dema e Bonatti, sejam muito bem-vindos de volta ao Fator Replay. É muito bom ter vocês aqui pra gente conversar, pra gente falar de joguinho. Obrigado por terem aceitado o convite e sejam bem-vindos novamente
a nossa casinha, a nossa humilde casinha Fator Replay. Muito obrigado, é sempre um prazer, sempre uma alegria. Muito obrigado pelo convite. Bom, já apresentei os meninos, falha minha, né? Já tô desacostumado. Às vezes a gente fica um tempinho sem gravar. Como eu faço pra gravar? Como faz? Já esqueci como pensa. Pega o seu Ink Ribbon que a gente vai salvar o jogo e seguir em frente. Cycle got high, collect, select, show me your best set. Crystal blisters, it's all over now. Cycle game, you suck, you're not anymore, candy canes. Eu acho que eu já contei essa história umas 10 vezes no podcast e eu não sei se eu já contei aqui no Fator Replay, mas vou contar porque agora é o momento de contar a história, né? Porque é o momento do joguinho. Vou contar a minha breve história com o Resident Evil Remake e aí a gente segue em frente. O Resident Evil Remake foi meu primeiro jogo do GameCube, né? O GameCube foi o primeiro console que eu comprei com meu dinheiro, né? Quando eu já trabalhava, aí a gente entrega a idade. Foi ali perto do lançamento. Aí, então é o seguinte, eu fui com um amigo meu que trabalhava comigo, a gente foi numa lojinha de videogame e eu queria um videogame novo, né? Eu tava ali com o 64 já fazendo hora extra. Falei, pô, quero comprar um videogame, né? A Nintendo lançou o GameCube, tinha um tempo ali e eu tava de olho. Falei, vou ver qual é que é. Aí a gente chegou na loja e, curiosamente, nós dois ficamos paquerando um PS2. Né? Eu falei, se eu pegasse um PS2? Então, em algum universo paralelo, existe um Ângelo que comprou um PlayStation e seguiu jogando PlayStation desde então. Mas nesse universo, eu comprei um GameCube e tava de, né, carinho pro que eu tava ganhando, né? Eu tava no começo do trabalho, tava ganhando pouco. E aí eu lembro que tava R$500 o GameCube. Um jogo custava 200 e o memory card custava cerca de R$120. O meu orçamento dava pra pegar ou o console e o memory card e eu ficava sem jogo, ou o console e o jogo e eu ficava sem o memory card por um tempo, até pelo menos o próximo mês pra eu receber outro salário e voltar lá e comprar o memory card. Você podia comprar o jogo e o memory card. Ou comprar o jogo e o memory card, exatamente. Porra, era... Pô, eu não tinha pensado nisso, cara, eu devia ter feito isso. Essa era a combinação perfeita. Cara, porra... Vacilou, hein? 20 anos depois eu descubro que eu fiz errado. Mas aí eu comprei o console e o jogo, né? Fomos pra casa do meu amigo, eu dormi lá, era tarde já, aí eu dormi lá, a gente instalou os dois videogames na TV dele, ficou testando os dois, e aí eu fui ligar o GameCube e falei, pô, vou jogar um pouco, né? Eu lembro que tinha alguma configuração na TV dele que não tava, os cabos do GameCube a gente plugou e não tava pegando cor. Né, já começou assim. O console já ligou em preto e branco, já criou uma atmosfera bem legal pro jogo. E a segunda atmosfera legal é que o jogo não salvava, né? Então a gente jogou um tantão. E aí falou, pô, agora tem que desligar e o jogo não vai salvar, beleza. Cara, eu levei o videogame pra casa e eu fiquei jogando ele assim por cerca de uma semana. Jogando e parava e desligava. Aí no dia seguinte eu falava, vou jogar mais um pouco. Mais um pouco do começo do jogo. E aí eu jogava e desligava, porque eu tinha que esperar pra comprar o memory card. Então essa foi minha experiência com Resident Evil. Eu joguei muito o começo daquele jogo, porque eu queria jogar, sabe? Eu queria jogar meu videogame novo, eu queria jogar o meu GameCube. Eu sempre achei o GameCube fascinante, ele é muito pequenininho, muito bonitinho. Os disquinhos são lindos. Eu adorava jogo que vinha em 2 discos. Eu achava muito bonita a caixinha, toda estilosinha. Eu sempre fui muito fascinado por coisas que tem estilo, sabe? Eu acho que o GameCube tem um estilo muito próprio. Até hoje eu acho ele o videogame mais bonito que eu já vi. Concordo plenamente. Você falou do disquinho, me trouxe a memória. Eu mesmo. Memória desbloqueada. Olhando o disquinho e achando aquilo uma coisa impressionante, assim. Lindo, né? Ele era fascinante, né? Aquele disquinho pequenininho. Ele é pequenininho.
É tudo muito lindo. O botãozinho pra ejetar o disco. O videogame com alça. Videogame com alça, né? Ele é a bolsinha pra você carregar pra qualquer lugar. É muito lindo. E eu queria jogar, né? Então eu fiquei uma semana e pouco ali jogando assim. E essa foi minha primeira experiência com o GameCube e com Resident Evil. Foi a primeira vez que eu joguei um Resident Evil. E, cara, eu lembro até hoje... Ele ainda é, né? Eu acho ele bonito, mas... Cara, eu lembro como eu achava aquele jogo maravilhoso, assim. Ele era... a coisa mais bonita que eu já tinha visto na minha vida. Durante muito tempo, eu não vi um jogo tão bonito e tão perfeito nos mínimos detalhes. A gente tava conversando sobre o Scorn, né? E antes do podcast. E como, tipo, eu comentei com você, né? Que se Scorn fosse um jogo que a galera tirasse print do jogo e me mostrasse as prints sem eu ver o jogo rodando, sem eu conhecer ele, eu falaria, isso é só umas artes e tal, o jogo com certeza não roda assim. E durante muito tempo, assim, Resident Evil Remake foi isso pra mim, porque eu tinha o PS2, né? Porque eu queria muito o GameCube, mas na época não tinha jogo pirata, né? Então não tinha condição. Sim. E aí eu tinha o PlayStation 2. E eu via em revista, né? O Resident Evil, e era inacreditável, assim, o visual desse jogo. E até hoje eu acho ele muito, muito bonito, assim. Eu acho que a arte dele é a mais bonita da franquia até hoje. Sim, ele é mais bonito até que o Resident Evil 0, né? Que foi feito meio que junto. Sim. É uma coisa. Mas assim, o Resident Evil 0, o Resident Evil 1, aliás, o remake acho que os cenários também ajudam, né? O quanto o cenário permite que eles brinquem com coisas e com elementos. O 0 falha um pouco nisso. Sem palavras. Eu acho que é tipo o ápice do cenário pré-renderizado, talvez? Ah, com certeza, com certeza. Sim, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Dema, qual que é a sua história com Resident Evil Remake? A minha história é bem parecida com a sua, na verdade. Só que o seu jogo salvava. Eu comprei com o memory card na época. Então eu conseguia salvar. Porque eu tive uma experiência com o Code Verônica de ter o console e o jogo e não o memory card. E aí eu não conseguia avançar nunca no Code Verônica. Aí eu falei, não, preciso... Próxima vez que eu for comprar um console, eu preciso... Mesmo que eu demore, sabe, ali um mesinho a mais, sabe? Pra comprar o console, mas eu preciso ter o memory card, porque se o meu foco é Resident Evil, o memory card é crucial. É crucial. Eu acho que o GameCube foi o primeiro console... Não, o Dreamcast veio antes também. O primeiro console que eu olhei assim, tem um Resident Evil exclusivo, eu preciso ter este console por causa do Resident Evil. Esse é o rolê. E aí eu peguei também, eu só tinha o Resident Evil Remake, foi o primeiro jogo. Por muito tempo foi o único jogo, porque eu fiquei pagando as prestações. Sim, demorei pra ter outro jogo. Nossa, joguei muito. Eu não tinha cartão na época, aí eu fazia uns rolos assim, tipo, com meu pai, sabe? Tipo, paga aí, passa no cartão e eu te pago as prestações. Eu junterei ali uma grana da venda desse Dreamcast. Eu vendi o Dreamcast pra comprar o GameCube e depois eu vendi esse GameCube pra pegar um Wii. E foi assim, foi bem isso. Eu nunca tinha visto nada igual. Tanto em relação ao console em si. O controle dele era parecido com o do Nintendo 64, mas era completamente diferente ao mesmo tempo. É um controle muito confortável. Os disquinhos minúsculos. Coisa mais linda que existe. O manual grosso, né? Porque que cara, uns manuais gigantescos, cada jogo com um manual maior que o outro. Sim. Eu lembro que, falando de GameCube no geral, eu lembro que eu pegava jogos de GameCube e minha primeira reação não era colocar o disco no aparelho, era pegar o manual e ler, sabe? Começar a ver fotos, ver o que eles tinham colocado ali, dicas de gameplay e dicas de pulinho, né, do Mario, no Mario Sunshine, o manual do Twilight Princess, o manual do Wind Waker, que todos os desenhos do próprio controle estão no estilo do jogo, sabe? Muito cuidado, coisinha muito bem feitinha, muito cuidadinha. Não, era muito absurdo. E assim, mesmo antes, quando eles anunciaram esse remake, eu nunca esqueço disso também. A primeira imagem que eles soltaram do remake é uma imagem do Chris. Quem for muito fã, vocês vão lembrar com certeza. Eu já não cheguei a pegar, eu acho. Naquele corredor onde o Kenneth tá morto, ali que você encontra o primeiro zumbi. Sim. A primeira imagem que eles divulgaram, tem uma porta ali que o zumbi pode arrebentar, né? E chegar no corredor.
A primeira imagem era o Chris sendo agarrado naquele corredor, com a porta arrebentada e ele com a faca na mão pra enfiar na cabeça do zumbi. Então eu falo que era uma época que a Capcom ela era muito genial nas divulgações, porque ela não precisava fazer igual hoje, sabe? Ficar mostrando um monte de coisa, ficar lançando trailer e imagem. Era outro tempo, a internet também não era tão evoluída assim. Mas sabe, com uma imagem eles comunicaram tanta coisa nova, além só da atualização gráfica do Resident Evil 1. Tinha o gráfico, tinha o fato do zumbi explodir a porta, tinha a arma de defesa, tinha tanta coisa acontecendo. Eu fui convencido por essa imagem. Quando eu vi essa imagem, eu falei, não, eu preciso desse jogo. Tá aí. Até hoje, quando alguém fala Resident Evil Remake, essa imagem que você descreveu é a primeira que vem na minha cabeça. Ela aparecia em toda a revista. Toda a revista. Era inacreditável. Era muito absurdo, assim. E quando o jogo saiu, também foi... Eu tava, na época, fazendo site de Resident Evil já, junto com a Monique lá do Resident Evil Database. Eu lembro de mergulhar muito no jogo, de ficar muito surpreso com as brincadeirinhas que eles faziam com quem conhecia o jogo original, sabe? O cachorro não pular na janela, e aí de repente quando você volta por aquele corredor, aí sim que o cachorro pula. Aí ele pula, né? Pra te assustar. O negócio de cair as cobras quando você coloca a joia vermelha no olho do leão. Era muito massa, assim. Foi uma época muito boa, assim, uma época que eu lembro com muito carinho, o remake. E até hoje, ele é o meu jogo preferido da franquia, e é um dos meus jogos preferidos da vida, assim. Sem dúvida. Fruvinho, você começou mais tarde, né? Eu joguei já no Wii U, pela versão de Wii, né? Porque assim, aqui na roça não tinha GameCube, tinha uma locadora só que tinha o GameCube e eles cobravam na época, você pensa em 2000 e poucos, eles cobravam R$5 a hora. Se hoje em dia já é R$5 já é caro, né? Imagina se na época, sei lá, parecia, acho que era uns R$20 assim, né? Se for atualizar. E aí eu jogava nessa questão aí, tipo, da locadora. Eu ia lá, colocava um pouquinho e ficava lá babando com o jogo. E passou, e aí eu não peguei o Wii, porque aqui também o Wii também era difícil de achar e tal. Tinha mais uma locadora, por mais que ele era muito popular, tinha amigos que tinham, mas eu não cheguei a ter. E aí quando começou a surgir os rumores do Wii HD, né, que tava ali rolando, aí eu preferi esperar. E aí eu tinha o Xbox, o PlayStation, não peguei os consoles da Nintendo. Aí quando eu peguei o Wii U, a primeira coisa que eu fiz foi comprar o Resident Evil, o remake pro Wii. E caramba, assim, ele tá, né, a resolução dele não é a mesma de jogar na TV de tubo da época, né? Mas ele ainda é muito bonito, mesmo rodando via Wii, resolução antiga. Ele continua muito bonito na TV, até mesmo na TV nova, né? E foi uma experiência, porque eu jogo Resident Evil desde o primeiro lá no PlayStation, eu era apaixonado. Essa história do Wii U foi lá em 2013, né? Então não tinha ainda o remaster dele HD. E aí eu peguei tanto o remake quanto o zero. Aí eu joguei os dois e aí o zero é o zero, né? E aí o remake, ele mexeu com a minha cabeça, porque eu lembrava muito do primeiro. E aí ele faz essas brincadeirinhas, né? De ter uma coisinha fora do lugar, ter uma coisinha que você tem essa expectativa de que vai acontecer aqui e ali, aí de repente não vai. Rapidamente, assim, não começou o jogo, falei, nossa, a resolução é meio ruim e tal. Em poucos minutos eu já tinha absorvido isso, eu já estava totalmente envolvido com o jogo ali, de tão bem feito que ele é. E ele se tornou assim, um dos melhores jogos que eu joguei na vida. Até hoje eu gosto de jogar de vez em quando, ali, nem que seja para passear um pouquinho ali pela mansão, porque é um espetáculo. Bonatti, você jogou o remaster, né? Você já então, foi direto pro remaster. Eu joguei o original também em locadora a primeira vez. E, assim, esse é um jogo que eu comecei a jogar várias vezes, porque eu não tive o GameCube, né, mas eu tinha amigos que tinham, então às vezes eu ia na casa de alguém e tinha. Uma vez um amigo meu me emprestou o Wii dele, e aí ele me emprestou o Resident Evil 1, o 0 e o Wind Waker. E aí eu só consegui terminar o 0, não deu tempo de eu terminar o 1. E eu tenho a versão de Wii dele, quando eu comprei meu Wii no futuro, eu comprei a versão de Wii,
E eu só comecei também. E quando saiu o remaster, eu comprei, só comecei, eu fui terminar uns 3 anos depois. Eu não sei, tipo, é um jogo que eu botava tanto num pedestal, assim, tipo, não, quando eu jogar ele, eu tenho que, sabe, me dedicar, devorar esse jogo, que eu enrolava pra jogar ele, porque eu tava, tipo, o 1 original foi o meu favorito por muito tempo, né, e eu acho o 1 e o remake, em particular, os jogos mais assustadores da franquia, né, eles são os mais horrorzão mesmo. Mas eu enrolei muito pra jogar ele, porque eu não sei, eu acho que eu botava ele num pedestal, assim, realmente, de tipo... Não sei, eu não sei o que acontece. Eu começava ele e falava, não, mas não é o momento. E aí eu fui jogar pouco... Na verdade, eu fui terminar ele pouco antes de sair o remake do 2. Que eu, putz, vai sair o remake do 2 e eu não terminei o remake do 1, chega. Agora eu tenho que, né... Isso já tá vergonhoso. Aí eu finalmente joguei inteiro. Mas foi uma enrolação gigante, assim. O remake, cara, é difícil falar dele sem falar isso que a gente falou, né? Que ele é um dos melhores jogos já feitos, né? Ali a Capcom, ela tava disposta a fazer alguma coisa grandiosa, né? Porque era um projeto... Shinji. Um projeto do tio Shinji, né? Acho que ele pegou tudo que ele não podia fazer no original, né? Que às vezes você tem uma ideia, você pensa como o jogo vai ser, e aí você tem as limitações do hardware na época, né? E aí ele viu o GameCube e falou, pô, isso aqui tem potência, eu vou desenvolver o jogo que eu queria ter feito na primeira vez. E aí ele criou aquele jogo incrível, ele amplia o primeiro, ele é o único remake dos Resident Evil que amplia, né? Quando a gente chegar no 3, a gente vai ver tudo que foi cortado do jogo, de um jogo que, vamos combinar, já não era tanta coisa assim. E aí ele pega o primeiro jogo e ele amplia o mundo daquele jogo, ao invés de fazer um por um, ao invés de refazer tudo que ele já tinha feito, ele fala, eu tenho ideias novas, eu tenho coisas novas pra colocar, então eu vou fazer maior do que eu já fiz. Então ele sempre, pra mim, ele vai ser um exemplo de remake. Quando você falar em remake, o que é um remake bom? Como que se faz um remake bom? É o remake do Resident Evil. E é muito engraçado que o Shinji Mikami, ele deu uma entrevista ao que? 1 ano atrás, talvez um pouco menos, talvez um pouco mais, a um canal que eu nunca lembro o nome. Eu sempre falo dessa entrevista porque ela é muito boa, e alguém que estiver ouvindo aí com certeza vai saber qual é essa entrevista, ou se vocês quiserem depois eu procuro e vocês inserem na edição, assim, no meio dessa fala. A gente coloca lá. E ele é engraçado como ele fala muitas vezes sobre muitos jogos da carreira dele. A entrevista é um grande post-mortem, assim. Ele fala um pouquinho de cada jogo importante, né, que ele fez. E ele fala muitas vezes assim, tipo, mas eu não queria ter feito assim. Mas na época o estúdio quis. Ou na época, sei lá, era o que o mercado pedia. E aí, e o Resident Evil 4? Mas o Resident Evil 4 era pra ter sido bem diferente. Eu queria ter feito de outra forma. Não fiquei muito satisfeito com o resultado do jogo que saiu. Então é muito massa. Tamo junto. Você chega e aí você... Um cara que tem essa visão, que eu acho que, na verdade, vem muito daquela coisa que todo mundo tem de nunca ficar satisfeito com o próprio trabalho, sabe? Você pega um cara desse e você fala, então, você vai poder refazer um jogo seu. Então agora, com outro hardware, com muito mais potência, você vai poder... Tudo aquilo que você olha e fala, tipo, não queria que fosse bem assim, não queria que tivesse sido de outra forma, você vai poder fazer agora. Então, você percebe a veia do artista ali, sabe? Sim. Eu acho que a grande diferença em relação aos remakes que vieram depois, por mais que, por exemplo, a equipe do Hirabayashi tenha tido um cuidado, um carinho muito grande pelo Resident Evil 2, como parece estar tendo com o Resident Evil 4 agora, acho que você ter o criador da parada ali, sabe? O mesmo diretor do original, uma equipe que na medida do possível era parecida, não é uma distância nessa, foram 6 anos só de diferença. Então... Menos do que do remake do The Last of Us, se você olhar bem. Se você olhar bem, é menos Sim, que o remake. Mas um salto de... Só que o salto de décadas, né? De séculos. A geração PlayStation 1, Nintendo 64 para PlayStation 2, GameCube, foi um salto, assim, que acho que nunca mais se repetiu. Tipo, na parte técnica pode ter se repetido, mas eu acho que do impacto visual de você olhar um videogame e olhar outro e, tipo, realmente sentir esse salto, acho que foi a geração mais pesada nisso. Significativa, né? A gente foi de cubos pra coisas com formas mesmo, né? E o que eles fazem, quando você olha tecnicamente falando, e que é o grande motivo
pelo qual, por exemplo, o jogo não... o Resident Evil Remake não foi lançado pro PlayStation 2. Com certeza não foi porque a Capcom não quis. Foi porque ela não conseguia rodar ali. Tanto que na geração seguinte eles já fizeram, né? Você vê ali, cada cenário daqueles são 30, 40 JPEGs. É uma apresentação de slide, assim. Tem umas paradas... Você não conseguia? Porque conseguiram o 4, que é mais complexo. Então, mas o 4 ele tem queda gráfica no PS2. Tem, então, mas com queda conseguiria, acho. Mas eu já li que a parada é o loading desses JPEGs. O loading... Eu acho que o pré-renderizado ele é muito mais pesado do que o que eles fizeram no 4, que é o 3D mesmo. É a pira da velocidade de leitura da mídia em relação ao console. Eu já não sei, assim, afundar tão tecnicamente. Mas é alguma pira com velocidade de leitura. Os cenários teriam que ser estáticos. O mini disco dele ele ia muito rápido, né? Por isso que a Nintendo ela sempre foi muito resistente com mídia por causa da velocidade de leitura. O GameCube, ele era um videogame de disco que não tinha loading, né? Os jogos, eles não tinham loading. Assim, esses loadings que tinha nos jogos do PS2, que fica carregando, que você ouve o disco girando, você colocava alguma coisa disfarçada ali no próprio Resident Evil, uma animação de porta, uma animação de alguma coisa, e você vê como é rápido aquilo, né? Uhum. Falam que o GameCube tinha um esquema de compressão de textura muito, muito bom. Você vê o Wind Waker, o Twilight Princess, Mario Sunshine, são jogos que não tem loading. Você não tem loading de um cenário para outro, você não tem loading de uma área para outra. Ele simplesmente carrega tudo em tempo real. Então ele era muito mais potente do que os outros que estavam ali no mercado. Aí eu acho que ali o que ia rolar é que, por exemplo, se eles fossem fazer uma versão PS2 do remake, o cenário ia ser menos reativo. São detalhes, mas é o raio que bate, dá um trovão, que acende o cenário, você tá andando, de repente tudo acende. É a chama da vela, é a mariposa na luz. São pequenos detalhes. Mas teve contrato, né? Teve um contrato com a Nintendo nessa época. Mas aí eles adiaram o Resident Evil 4, se não me engano, para ele poder sair no Play 2, não foi? Sim, mas aí também, de novo, a gente nem tem esses detalhes, assim, sim, de como é que é esse contrato. Se a Capcom quebrou, se a Sony pagou a multa, uma eventual multa pra ter o Resident Evil 4. Deveria ser temporário, eu chutaria. Não sei. Aí já não sei, porque eu tenho comigo a impressão que, assim, o R4, acho que ele foi um jogo muito mais importante e chamou muito mais atenção do que o remake, apesar de eu achar o remake melhor. Sim, com certeza. Isso motivou, acho que a Capcom fala, não, a gente precisa desse jogo aqui, ele ganhou o jogo do ano, não sei o quê. Ele é um dos jogos mais importantes já feitos, né? Se olhar, ele precisa disso aqui em outras plataformas. Vale a pena quebrar o contrato e pagar a multa, sabe? Uhum. Sim, o Resident Evil 4 ele precisava sair dessa exclusividade, porque assim como o Bonatti falou, ele é um dos jogos mais importantes da indústria, né? Ele criou um ponto de ruptura ali que é o ponto de ruptura da indústria, né? Então dali pra frente é tudo Resident Evil 4. Tudo que existe hoje só existe por causa do Resident Evil 4. Todas as mecânicas que a gente tem, tudo que a gente tem de jogabilidade dinâmica e de câmera e de qualquer outra coisa começou ali. Sim. Então ele é um pilar, ele é o pilar, né, da indústria. Existia um pilar bem mais pra trás ali de Mario, de criar plataforma e tudo mais, mas ele é o pilar da indústria que existe hoje, né, da indústria 3D. Então ele precisava sair dessa exclusividade, e o remake que tava ali preso no GameCube, ele ficou um pouquinho pra trás, né? Ele ficou um pouquinho de lado, né? Ele não ganhou essa notoriedade que o 4 teve, e ele é superior a muita coisa que existia ali na época, né? Quando você vê a forma que a ambientação daquele jogo é criada, o Dema tava falando de raio que ilumina a janela. Cara, aí volta no que o Bonatti falou dele ser um dos jogos mais assustadores que existem até hoje. E é tudo na ambientação, né? De repente tá tocando uma musiquinha incidental e aí a música para. E você demora pra perceber que a música parou. Você só percebe que a música parou porque você começa a ouvir os seus passos. E aquilo começa a te incomodar. Porque você tá num lugar, para de vir inimigo, não aparece ninguém há muito tempo. Você tá andando, não aparece nada. E aí você começa a ouvir seus próprios passos. Aquilo é de um incômodo tão grande
que te deixa desconfortável. E esse é o objetivo, isso é legal. Cada ambientação de cada sala, a luz de uma lareira refletindo na parede, sabe? A luz de uma luminária que tá tremendo, porque, sei lá, uma vela tá com a chama tremendo, e aí ela treme e a sua sombra vai tremendo na parede também. Quantas vezes eu não me assustei com sombra no Resident Evil Remake? Caramba, é muito comum você se assustar com sombra, você achar que tá vindo alguma coisa, e é simplesmente a sombra da Jill ou a sombra do Chris. E ele usa mais elementos, né? Porque o survival horror, principalmente o survival horror clássico, né, dos primeiros Resident Evil, ele tem essa coisa de, às vezes, você entrar numa sala, num corredor grande, você até ouvir que tem um zumbi ali dentro, porque isso também acontece nesse jogo, os zumbis ficam meio que rugindo, grunhindo. A hora que você entra numa sala, ele dá um grito, né? Aí você sabe que tem um zumbi, mas aonde que ele tá, né? Qual câmera que vai virar e você vai, de repente, dar de cara com ele. E aí ele faz isso com as sombras também, né? Ele usa a própria sombra do personagem pra dar essa sensação que, no fim das contas, é a base do todo o rolê, que é a sensação assim, então, você não está seguro, você tá bem de munição, tá bem de item de cura, isso pode ser temporário. Então vai com cuidado, porque você vai se fuder. Esse que é o nosso rolê. É muito quando você começa a mergulhar nas nuances assim do que o jogo faz, ele é muito absurdo. Sim, ele tem uma direção artística muito pontual, assim, muito bem feita, muito detalhadinha, com umas coisas muito perfeitinhas, né? Umas coisas de você ouvir um barulho, ouvir um grito. Eles não querem esconder nada, eles não estão escondendo nada. Quando você entra numa sala, assim como a gente falou, o zumbi ele dá um grito, você já ouve, não importa onde ele tá. O que você precisa saber é exatamente onde ele está naquela sala. Sim. Né? Porque ele pode estar em qualquer lugar, porque as câmeras elas se movimentam de uma forma muito errática. Então você tá andando, de repente a câmera vira. Exatamente. E aí você consegue ver o zumbi. Ou então você não consegue ver, ele já te pega antes da câmera virar. E aí, são coisas que você vai decorando, né? Eu joguei ele em live no começo desse ano e eu sabia aonde estavam as coisas, né? E eu lembro que o pessoal do chat ficava falando: nossa, mas você já decorou o jogo? Cara, eu decorei o jogo, eu já joguei aquele jogo umas 400 vezes. Eu sei, aí tem coisa que eu esqueço. Tem coisa que eu esqueço. Eu falo, pô, o que eu tenho que fazer nessa sala? Por que ela ainda tá vermelha, sabe? O que eu preciso pegar? Tem sala que não dá pra decorar tudo, talvez o Dema saiba, mas tem sala que eu não sei. A sala ainda tá vermelha e eu não sei o que falta eu pegar. Se é um papel, se é um vidro, se é uma poção, alguma coisinha. Só que tem coisas que você não esquece. Então você fala assim, nossa, aqui eu acho o resto do pergaminho. Então é nessa sala aqui, eu vou virar essa alavanca aqui e tá atrás dessa parede, sabe? Então eu olho pra aquela parede e falo, aquela parede é falsa. Ela vai abrir daqui a pouco, não é agora, mas assim que eu voltar, der a volta toda e voltar nessa sala, aquela parede vai abrir, eu sei que ela é falsa. Então tem coisas que ficam na sua cabeça por muito tempo. Você joga outros jogos, joga outros remakes, joga outros Resident Evil, só que a hora que você entra naquela sala, desbloqueia aquela memória, né? De você sabe, pô, eu sei que essa parede não é. Ela vai abrir já, daqui a pouquinho ela vai abrir. Esse é o jogo que sempre que qual jogo você gostaria de esquecer pra jogar tudo de novo, como se fosse inédito? Esse é um. Eu não queria esquecer o Resident Evil 1 original, eu queria esquecer o remake. Jogar ele de novo, lembrando do 1 original, ia ser justamente por isso, por ele ter essas pequenas brincadeiras, por ele ter essas pequenas coisas, assim. Que, assim, isso também eu diria que é o mal, entre aspas, né? Não vou dizer que é o mal de verdade, porque eu gosto muito, mas o survival horror, o susto é uma vez só, né? O susto, a surpresa é uma vez só. Quando você joga a segunda vez, você já passou por aquilo, você já sabe o que te espera. A grande graça é você não saber o que te espera. E acho que é por isso até isso que faz Resident Evil ser uma série tão longeva, porque são jogos que as pessoas estão sempre assim, tipo, o que será que vem por aí dessa vez, sabe? E uma coisa que eu acho sensacional nesse remake é o zumbi que não morre se não pegar fogo. Nossa, sim. Eu acho tão legal, porque aí você tem que fazer um gerenciamento de fósforo e daquele negócio, porque é gasolina, né, que ela pega, é um combustível, né? E você tem que gerenciar aquilo num inventário que já é extremamente limitado, né? Então, assim, você tem que se organizar muito bem e às vezes, tipo, esse
esse zumbi nem me dá trabalho, eu vou deixar ele aí esse aqui não sei o que e tal. Você tem que gerenciar o posicionamento ali dos inimigos também, isso é bem legal. O primeiro Crimson Head que levanta, acho que foi um dos maiores sustos que eu já levei na minha vida, porque é totalmente inesperado, principalmente pra mim, que eu era totalmente novato em Resident Evil, eu nunca tinha jogado. Cara, a hora que o primeiro que levanta, ele te dá um susto tão grande, mas tão grande, porque você tá tão acostumado a movimentos lentos, né? Eles são todos lentos, então você se prepara, você sabe, você pode se afastar. Se ele tá chegando perto de você, você vai andando pra trás pra você conseguir atirar, até pra você conseguir fugir. A hora que levanta o primeiro e ele começa a correr atrás de você e você percebe que vão ter inimigos ali no cenário que eles correm, aí rola um desespero. Além de levar aquele susto inicial, rola um desespero, porque aí você fala, pô, e agora, cara? O que eu vou fazer? Minha munição é extremamente escassa e os bichos estão correndo. Né? Os bichos levantaram e eles começaram a correr. E você não sabe qual vai levantar nem quando, né? Porque Sim. Eles não levantam todos ao mesmo tempo, eles vão levantando aos poucos. Então é uma doideira, você fica louco de novo. Assim. E aí você percebe que você pode queimar, você até tem uns avisos, né? Você recebe um aviso numa parede lá, alguém avisando que tem que queimar os corpos e não sei o quê. E aí o seu inventário já tá cheio, você tem que ficar andando com o Ink Ribbon de vez em quando, dá pra guardar alguns, mas você não sabe onde vai ser a próxima sala. Hoje eu não ando mais com o Ink Ribbon porque eu sei onde são as salas, né? Mas quando você joga pela primeira vez, você tem que estar com no inventário, porque você não sabe onde vai aparecer o próximo baú, você não sabe onde vai ser a próxima sala de save. Então você tem que ficar andando com ele pra se prevenir, pra poder salvar naquela máquina que tem lá no hall central, que é só uma máquina, não tem um baú do lado. Então eles já criam essas situações exatamente para você ser pego desprevenido. O inventário tá limitado, então agora eu vou ter que andar com álcool. O isqueiro ele é equipável, né? Mas eu vou ter que ficar andando com álcool. E quando que eu vou usar isso? E se eu não precisar usar? Eu vou ficar queimando os corpos aqui igual um besta e todos vão levantar. Que ordem que eles vão levantar, igual o Dema falou, gente, é totalmente aleatório, você não sabe a ordem que eles vão levantar, e aí isso vai criando um sentido de urgência cada vez maior. Eu gosto como o jogo vai escalando esse sentido de urgência, e eu gosto como ele evolui de uma forma muito legal, porque eu sempre falo que o Resident Evil 4, ele funcionaria melhor sem a ilha, né? O Resident Evil 7 funcionaria melhor sem o navio, mas o Resident Evil 1 não funcionaria sem o laboratório. Sair da casa pro laboratório é uma coisa muito orgânica, sabe? É muito legal quando você sai da casa, passa pelos túneis, você ainda dá uma volta pra casa, depois você vai pro laboratório. É tudo muito linkado de uma forma muito legal, de uma forma muito criativa. A sensação que eu tenho sempre que entra no laboratório assim é de que agora o bicho vai pegar. Principalmente porque muda o disco, né? Se você tava jogando no GameCube, é a hora que muda o disco, né? Aí você fala, poxa, agora eu não vou mais poder voltar, porque ele não vai ler mais informação do outro disco. Aí você fala, pô, caralho, o que tá acontecendo? É muito legal esses momentos de mudar o disquinho quando você tá jogando no GameCube. Mas é fascinante a forma como eles conectaram aquele mundo, como eles conectaram aquele jogo pela casa, subterrâneos, a casinha menor, né, o chalezinho que tem do lado, e o laboratório. É tudo muito bonitinho, muito conectado de uma forma muito legal. Isso deixa aquela coisa de laboratório secreto dentro de uma casa mal assombrada muito mais forte, né? Fica muito mais conectado. Você não tem aquela sensação de que você tá indo embora e não vai voltar nunca mais do original. Assim, você vai avançando, a impressão é que você tá indo pra mais longe. De repente, não, você volta, você tá ali no hall de novo. E você vai descer pelo hall pra chegar no laboratório. É uma adição que eu gosto muito. Assim. E ele faz, né, porque o Resident Evil 2 Remake tem aquela questão de você voltar para o ambiente inicial e repensar a forma de andar. E o Resident Evil, o Remake também ele faz isso, é um pouquinho diferente, mas ele também tem essa questão, né? Porque acho que tem uma porta que quebra, aí tem um pedaço que você já consegue acessar, e aí tem os Hunters, né, que vão ficar te cercando ali, então você começa a ter de readministrar o espaço, né? Você voltou para um lugar que você já conhece, é familiar, mas agora você tem que
repensar ali como que você vai andar por ele. Pô, aquela maçaneta que quebra é uma das filhas da putagem mais filha da puta que eu já vi no jogo, na vida. De uma forma boa, assim, sabe? Porque quando você tá jogando na primeira vez, você é pego de surpresa, né? Mas quando você vai jogar uma segunda vez, a 20ª vez, 30ª vez, você fica pensando, cara, será que eu passo por aqui? Eu sei que a maçaneta vai quebrar, depois eu vou ter que dar um rolê, porque você tem que voltar tudo, passar por cima, descer pra chegar naquele save 1, depois sair de novo, passar toda a volta por cima e voltar. É um rolezão pra você dar aquela volta toda, sabendo que aquela maçaneta vai quebrar. Então é uma coisa muito legal, assim, muito bem planejadinha pra você sentir uma raiva, aquela raiva gostosa, sabe? De ter que andar pra caramba, sendo que o negócio tá ali, tá do outro lado da parede, mas você tem que dar a volta na casa inteira pra você chegar numa maldita sala de save e poder se sentir um pouco mais seguro. Eu acho muito legal isso, porque cria essa sensação de insegurança, né, que você tem que sentir durante o jogo inteiro. Se você se sentir seguro, tá errado, né? Você não cumpriu o propósito. Você tem que se sentir inseguro o tempo inteiro jogando, e é isso que o Resident Evil Remake ele faz. Ele não te dá um minuto de sossego, ele tá o tempo todo cutucando você de alguma forma pra você se sentir desconfortável, pra você se sentir inseguro naquele lugar, pra você querer sair daquele lugar. E o remake ele chega também pra dar uma atualizada em tudo, né? Não só no visual, mas na questão da história também, que o remake chega depois de todos os Resident Evil que aconteceram, né? E aí ele precisa encaixar um pouquinho aquela história que estava acontecendo, né? Então ele tem umas pequenas modificações ali no enredo, na jogabilidade, cara. Aí agora você tem o movimento do Resident Evil 3, que é o 360 que ela... 360 não, 180 que os personagens dão, né? Então, aquela viradinha que é crucial, né? Eu sou ruim nela até hoje. Eu prefiro deixar pegar e usar a arma de defesa do que tentar fugir, porque eu sou péssimo pra fugir. A 180 existe até hoje. Ela veio lá do... Se eu não me engano, veio lá do... 3. Acho que do Resident Evil 3 e tá aí até hoje. É essencial pra todo jogo de terror desse tipo. Jogabilidade de tanque, acho que ele é muito bom pra você ter um elemento que você manobrar o carro, que é o protagonista, pra ele virar pro outro lado quando o inimigo tá indo na sua direção, ela é meio frustrante. Sim. Eu acho que esse é um elemento muito bem-vindo. Sim, total. Dema, vamos falar um pouquinho de polêmicas. Gosto. Gosta. Você vê a Capcom refazendo esse jogo? Refazendo? Você acha que você joga ele hoje, você acha que ele tem mecânicas que precisariam de atualizações? Você olha pra ele e fala assim, pô, ele ia se sair muito bem se ele não fosse pré-renderizado, sabe? Se esse ambiente da mansão ele acontecesse em tempo real e você pudesse explorar, mesmo que você fosse travado ali naquele lugar. O Village já mostrou que dá pra fazer uns ambientes, né, mais fechados. O próprio 4, né, ele chega nos ambientes, ele te prende nos ambientes e você fica ali andando dentro de um lugar, e aí você pode funcionar num 3D mais dinâmico. Você vê a Capcom refazendo esse jogo? Talvez não agora, porque eu acho que tem uma diferença importante entre a motivação que levou a Capcom a refazer o Re1 em 2002 em relação à motivação que levou agora ao remake do Resident Evil 2. Porque naquela ocasião, o Resident Evil 1 ele é um jogo que ele foi feito... Ele não foi feito com um pensamento de franquia, né? Eles sempre falam isso, que eles não... O Resident Evil 1 ele era um jogo B dentro da Capcom. E aí eles tinham algumas ideias... Tanto que ele conta uma história, né? Com começo, meio e fim, né? Exatamente. Eles tinham umas ideias ali desenhadas e tal. Até começaram a mexer com uma sequência quando a mídia começou a elogiar muito o jogo. E aí o jogo saiu, foi um sucesso. Foi considerado um dos melhores jogos de PlayStation até aquela ocasião. Até hoje, né? Ele aparece
toda a lista aí, talvez não top 10, mas se você for colocar o top 20, ele tá sempre lá, o primeiro Resident Evil. E aí, enfim, Resident Evil 2 foi aquele estouro, a franquia foi crescendo, e aí quando eles decidem trazer o Wesker de volta lá no Code Veronica e começar a crescer a coisa, tipo, a Umbrella é uma parada muito maior, a conspiração é muito maior, o primeiro Resident Evil começou a soar, tipo assim, é a peça quadrada no buraco redondo, sabe? Ele não se encaixa muito legal e tal. Então vamos refazer. Na época ainda tinha... eu não vou lembrar o nome do roteirista, Sakuraguchi, alguma coisa assim. Um roteirista que escreveu o argumento de todos os jogos, se eu não me engano, até o Code Veronica, sabe? E aí teve essa coisa, não, vamos voltar então pro R1, vamos refazer o jogo, vamos usar ele nesse acordo de exclusividade com a Nintendo aqui. O Resident Evil 0 também vem meio que nessa pegada, sabe? A gente falou dos Ashfords, a gente precisa consertar um pouco, deixar essa questão do Wesker um pouquinho mais azeitada, e vamos contar a história do Marcus aqui e deixar o Spencer como um mistério pro futuro. E aí agora não, o Resident Evil 2 Remake, ele surge em um momento em que a Capcom meio que não sabia o que ela ia fazer com Resident Evil, né? Porque ela vinha ali trazendo a franquia cada vez mais pra ação, e aí de repente saiu o Resident Evil 6, o Resident Evil 6 desagradou, não vendeu tanto quanto a Capcom esperava, né? Os jogos não são feitos um atrás do outro. Agora, por exemplo, enquanto a gente fala, o Resident Evil 9 já está em desenvolvimento, com certeza, em cima do Resident Evil 4 Remake. Sem dúvida. Se duvidar, já tem algum outro jogo que já está começando a ser trabalhado pela equipe do Village, que encerrou agora, né, com o DLC. Estamos no aguardo do Revelations 3. Sabe? Então, você tem várias coisas em andamento ao mesmo tempo, com uma abordagem, uma determinada abordagem. E aí, de repente, o Resident Evil 6 foi aquela miséria, sabe? E aí eles tiveram que parar assim e falar, opa, a gente precisa rever isso aqui, porque isso aqui não vai dar certo, a gente tá investindo dinheiro, a gente tá mudando a cara da série e não deu certo, ninguém gostou. Por isso que a gente tem um intervalo muito grande entre o Resident Evil 6 e o Revelations 2. É um intervalo que não tem nenhum jogo da série, isso é meio inédito se você olhar o calendário. E o Resident Evil 2 Remake era a aposta certa. Se a gente fizer o Resident Evil 2 Remake, todo mundo vai gostar, todo mundo vai hypar a série de novo. Por isso que a gente tem aquele anúncio e anos de intervalo até a gente ver o jogo de verdade, né? Sim, eles anunciaram com o nome, falaram, Resident Evil 2. Com uma camiseta. Beleza, o pessoal... uma camiseta. O pessoal enlouqueceu. Beleza, vou refazer o Resident Evil 2. E aí, tipo, sumiu, cara. É o Bayonetta 3, sabe? Do Resident Evil. Não se sabia de nada, não falava uma palavra, silêncio. E de repente eles aparecem com o jogo pronto. Eles aparecem com aquele trailer maravilhoso e o jogo pronto. Eles anunciam o jogo, anunciam, entre aspas, né? Mostram o jogo pela primeira vez no E3 em junho, e o jogo ia sair em janeiro do ano seguinte já. E mudou a abordagem, sabe? E aí quando eles viram que eles tinham um negócio precioso, que as pessoas iam gostar e não sei o quê, aí começou toda a pira dos remakes. Aí eu falei, dei toda essa palestrinha aqui pra responder sua pergunta. Mas é isso que eu queria. Por quê? Porque se você olhar a necessidade de um remake, nem o Resident Evil 2 precisava, sabe? Então, eu acho que na hora que se você me fizesse essa pergunta, por exemplo, logo depois do Resident Evil 2, eu acho que eu te diria que sim, sabe? Antes de sair o Resident Evil 3. Agora que remake é uma coisa estabelecida dentro da franquia, e eles parecem, inclusive, ter deliberadamente pulado o Code Veronica, eu acho que talvez eles não refaçam o Resident Evil 1. Certo. Mas, ao mesmo tempo, se você me perguntar isso depois que o Resident Evil 4 Remake sair, sei lá, um ano depois, quando a gente vê se eles vão refazer o Resident Evil 5 ou se eles vão parar com o remake, que é o que eu acho que vai acontecer, não me pergunte por quê, eu só tenho essa sensação. Eu acho que o remake vai ser o último remake. O 4, eles não vão refazer o 5. Não acho que eles vão refazer o 5 e o 6. Porque se você começa a lançar os jogos numerados todo ano, você vai chegar no... Bom, a Sony provou que é possível, mas você vai chegar no Resident Evil 7, você vai chegar no Resident Evil 8 logo, sabe? Então, eu acho que eles não vão fazer o 5 e o 6 porque tem menos pessoa querendo também. Eu acho que pedisse, eles fariam. Mas assim, eu acho que depois do Resident Evil 4 as pessoas vão pedir sim.
Mas eu acho que eles vão pedir do 1. Eu já vejo um movimento de pessoas pedindo do 1. Você já vê alguns fan remake do 4 com jogabilidade parecida do 2. Porque eu penso da seguinte forma. O Dema falou, não precisava. Pra mim, um jogo que não precisava de remake era o 4. Você olha o 4, como ele funciona, tô falando de funcionamento, dele ser atual, dele ser um jogo bom, né? Que você joga o original até hoje, você vê que ele é um jogo muito bom, que ele é um jogo que funciona muito bem. Mas aí você vê como ele ficou agora e é outro jogo, né? Você tem tudo ali, nesse último trailer eles mostraram, eles estão trazendo literalmente o que os fãs querem, né? Eles estão dando o que os fãs querem. Provavelmente eles não vão cortar nada, eu acho que eles não vão cortar, acho que eles vão fazer o jogo inteiro. Se bobear, eles até adicionam algumas coisas, tá? Eles não falaram nada sobre o Assignment Ada, ou eles lançam como uma DLC, ou ele vai estar dentro do próprio jogo. Eles estão em silêncio sobre isso, eles não falam sobre o Assignment Ada. Sobre o Separate Ways, não falam nada sobre o Separate Ways. Tem um monte de coisinha que existe ali no Resident Evil 4 que eles estão em silêncio. O Separate Ways vai ser uma DLC, vai soltar depois. O que vai acontecer? Tá dentro do jogo? Não se sabe. A gente vai ter que descobrir em março, porque eles estão soltando aos poucos. Só que nesse último trailer, eles mostraram os personagens tudo, né? Eles mostraram que é ali, a essência do 4 ela tá ali. Só que quando você vê os cenários, a forma como o jogo funciona, a forma como o personagem anda, a ambientação, é outro jogo, né? Porque eles estão fazendo em cima do que eles já fizeram no 2, do que eles já fizeram no 3. Então, é tudo muito diferente. Então, quando você fala assim, o 4 não precisava de um remake. Aí você olha o remake do 4 e você fala, isso funcionou, né? Não precisava, mas atualizou muita coisa. É que aí você entra numa questão também que seria então, beleza, de atualização e padronização, vai. O 2, o 3, o 4, aí o 5 já é um pouco parecido, o 6 é meio maluco, mas beleza, aí o 7 e o 8 tem essa mesma pegada, os jogos têm um padrão, digamos assim. Sim. O R1, ele é também um jogo, a estética dele tá dentro do padrão, aí seria uma atualização de jogabilidade, sabe? Eu acho que fica meio capenga você refazer, mas aí entra muito naquela coisa que sempre se fala, nossa, mas imagina a mansão nos gráficos do PlayStation 5, sabe? Sei lá, eu acho que você fazer uma atualização desse tipo é um pouco vazio. Mas também, se você levar em conta que no fim do dia o que importa é o quanto vai vender, sim. Eu acho que é possível, assim. Eu não vejo acontecendo, levando em conta tudo isso que eu falei, mas vai saber, amanhã também tudo muda. Por isso que eu falo, se ele fazer essa pergunta um ano depois do Resident Evil 4 Remake, talvez a resposta seja outra. Porque a pegada do que está sendo feito com a franquia pode mudar até lá. De repente vai fazer mais sentido, ou vai fazer menos sentido ainda. Hoje eu acho que não faz muito sentido, não. Principalmente porque a série tá indo cada vez mais pra frente. Aí de repente ela vai parar lá e falar, não, agora a gente vai voltar pro 1, sabe? De novo. Sei lá. O Resident Evil ele parece que tem sempre duas frentes, né? A frente principal, que a gente tava falando, né? A numerada e uma série paralelazinha ali, que foi, eu acho que foi o caso do Code Verônica na época, foi o Zero, e agora teve o Revelations, né, há pouco tempo atrás, e agora tá acontecendo com os remakes dos antigos, então assim, eu não duvido nada não, que isso siga em conjunto, vai sair o 9, né, sai o 9 e sai o remake do 5, aí sai o... agora de voltar, aí de repente volta pra trazer o... Isso seria uma solução de venda, né? Uma solução de dinheiro, batendo exatamente com o que o Dema falou. A Resident Evil é uma série curta, né? Numerada. Então, se você já tá no 4, já você já tá onde a série tá. Então, como eles estão fazendo muito rápido, já você chega no 6 e no 7, né? Eu até imagino o 5 sendo refeito, mas aí o 6 e o 7 já não faz sentido refazer. Então, é uma questão de voltar, né? E como o Resident Evil é uma série que tá focada muito, o Dema falou isso um pouco atrás, que o jogo ele era pra ser um jogo, né? Ele tem começo, meio e fim. A partir do momento que você começa a colocar mais história,
A história do 2 mostra o que estava acontecendo fora da mansão. A história do 3 mostra o que estava acontecendo ao mesmo tempo da história do 2. E a história do Code Verônica mostra uma missão paralela lá da Claire e do Chris. E a história do 4, aí já é depois que a cidade explodiu. Aí a Capcom começou a criar uns retcon na própria história, né? Então ela criou o 0, que dá origem pro que aconteceu na mansão. Ela criou o 5, que dá origem pro vírus. E ela criou o Village, que dá origem pra Umbrella, né, como um todo. Eu até falei quando a gente gravou o episódio do Village, que vai chegar uma hora, eles vão contar a história do logo, né, porque no Village eles acham o logo. E aí tem uma coisa de umas estátuas, né, que parecem reis, que parecem remeter lá à Idade Média. Então, eles vão acabar criando um jogo que vai voltar tudo lá na puta que pariu e vai contar como que o logo foi criado, qual que é a origem do logo da Umbrella. Então, com todo esse retcon, eu imagino eles recontando a história do 1 e do 0. Sabe, vai chegar uma hora, assim como o Dema falou, é uma coisa muito... parece bem planejada, mas vai chegar uma hora que eles vão querer dinheiro. E aí, se começar a dar certo, remake jogo, tal qual Pokémon tá fazendo, Pokémon já refez o remake do 1. Pokémon já tem 3 jogos em Kanto. Sim. Então, é só uma questão de tempo da Capcom ter os 3 primeiros Resident Evil. Sabe, ela refazer o primeiro e ela ter o remake do remake na mesma vibe de Pokémon, né, que já fez o Red 3 vezes, né, ela chamou de Pikachu pra refazer o Yellow, mas tanto pra vender, porque... assim como o Dema falou, é uma empresa, né? Eles precisam de dinheiro, então eles vão sangrar tudo que eles tiverem de IP no máximo que eles podem, e também para tentar pegar essa onda de retcon que eles estão fazendo, né? Que eles fizeram no 0, fizeram no 5, fizeram no Village, e parece que eles estão querendo contar cada vez mais para trás, né? Estão querendo reviver essa história e recontar ela de alguma forma, porque os remakes, eles não têm o nome de remake exatamente porque eles estão recontando a história, né? Há quem diga que é a Capcom fazendo um soft reboot sem ter coragem de chamar de reboot, né? Aí ela não chama de remake, não chama de reboot, ela não chama, ela chama de Resident Evil, né? Eu acho que ela não se importa muito, pra ser honesto. Eu também acho que as pessoas que estão lá hoje não se importam muito com o lore, não. Mas eu acho que existe uma questão de assim, não vamos assumir que a gente tá fazendo um reboot, porque os fãs vão ficar bravos. Sabe? Vamos fazer devagarinho, tá todo mundo gostando. Aí por isso que igual quando a Moni lá foi lá perguntar pro produtor, pro Peter Fabiano, que hoje nem tá mais na Capcom, né? Foi lá perguntar, mas o que a gente considera o novo, o velho? Ele, não, mas você pode considerar tudo pra história, né? Você pode o que você achar que é lore. Eu falo que eles oficializaram o Red Canon. Então qualquer coisa que você quiser achar tá valendo, sabe? Sim. Tá cabendo na interpretação? Tá, então tá valendo. Manda ver, sabe? Então é meio surreal, assim. Eu acho... A base ainda funciona, né? Só nos detalhes que nunca são muito puxados nos jogos mesmo, então não faz muita diferença se você olhar bem nos jogos. Sim. Eu acho que eles estão fazendo um soft reboot aí sem chamar assim. É um soft reboot. É soft reboot light. Ele é tão soft que ele é tão soft que se você não olhar com atenção, ele até passa despercebido. Exatamente. De tão soft. Soft reboot light OLED. Perfeito. Deluxe featuring Knuckles featuring Dante. Feature Dante from the Devil May Cry series. Mas olha, se fosse pra eu botar dinheiro numa aposta sobre vai ter ou não um remake do 1, outro remake do 1, eu botaria que sim, assim, eu acho que é inevitável, até pelo que o Flávio falou, né, Resident Evil sempre intercalou um jogo grande com um jogo, não menor, né, mas um jogo paralelo, né. E hoje o esquema da Capcom é esse, é intercalar a franquia principal com os remakes. E fazer um remake, mesmo que esses remakes sejam bem diferentes do original, ainda tem um corta-caminho na produção. Sim, com certeza.
me parece uma saída mais fácil do que criar outro spin-off, sabe? Então eles vão querer isso porque os jogos principais eles levam mais tempo mesmo. Você cria toda uma etapa ali de uma pré-produção, de pensar em história, de pensar em escopo, né? Você já tem aquilo ali meio que criado, assim. Sem dúvida é um corta-caminho. E parte do marketing já tá pronto também, né? Se você olhar bem. Faz sozinho, né? Também na hora que anuncia que vai ter remake. Sim. Eu acho que vai acontecer. Eu não acho que precisa, mas eu acho que vai acontecer. Eu acho que vai acontecer antes do Code Verônica ainda. Code Verônica é bem esquecido. O Code Verônica... eu acho que o Code Verônica acabou virando uma piada interna que eles vão sustentar, né? Que eles vão falar, porra, já a gente não fez. O pessoal tá pedindo. Então vamos segurar, cara. Porque aí quando fizer, aí quebrou. Se Bonatti pudesse escolher, eu queria que o próximo remake fosse um remake de Dino Crisis. Esse precisa, porque tá morto. Porra, aí sim. Mas Bonatti não escolhe nada. Aí a Capcom vem e manda o Exoprimal, né? Nossa, isso aí foi Você quer dinossauro? Aí, ó, dinossauro. Isso aí foi a maior zoeira da história da Capcom. Eu acho que Exoprimal é alguém querendo fazer Dino Crisis lá dentro, a Capcom não deixando, e ele fazendo um de migué, assim. É um migué. É um grande migué. Essa de início, o que eu achei que o Dino Crisis seria... o Exoprimal, eles iam fazer assim, aí vou mostrar isso aqui, parará, né? De repente, em algum momento, eles vão anunciar o remake do Dino Crisis e falar que o Exoprimal que o Exoprimal é um multiplayer igual ao Reverse, né? Porra, e aí sim. Eu pensei que eles iam fazer isso, mas até agora, pelo momento... Já passou do prazo Já passou. A piada já perdeu a graça, né? Já, eu acho que não vai rolar mais não. Mas assim, ainda é possível, né? Porque o remake do 3, né, que eles fizeram lá aquele... Como chama? Resistance. O Resistance. O Reverse é do Village agora. E aí eles fizeram... mostraram o trailer do 3 e tal, mas e levou um tempão, né, pra mostrar. Então, às vezes, vai que vem aí, né? Quem sabe? Eu acho que um dia, talvez não agora, nessa linha de remakes atuais. Mas se eles derem uma de Nintendo, igual o Ângelo falou, de refazer, aí começa do 1 de volta e faz o 2 de novo. Eles já tinham refeito o 2 uma vez, e o 3 também, no Umbrella Chronicles lá, e no Dark Side Chronicles, com outra pegada. Verdade. Então, né, faz outra vez, faz... Por que não, né? Faz remake 2, remake 3, remake 4, e assim vai. Eles podem começar pelo 0, né? O 0 não tem remake, né? O 0 é um jogo original, então... Aí não fica tão feio. Eles falam, vamos refazer o 0. Se eles fizerem do 0 e não fizeram do Code Verônica, a galera vai ficar muito louca. Eu queria real entender. Eu acho que tem a ver com o fato do Code Verônica ser um jogo que foi meio que terceirizado, assim. Mas ao mesmo tempo eu penso isso e falo, é a oportunidade de, então, da Capcom fazer o Resident Evil Code Verônica, sabe? Mas, sei lá, eu queria entender por que esse desprezo. Eu acho que é só porque ele tem uma fanbase menor, o apelo é menor. Eu não acho que tem nenhum motivo muito profundo, não. O remake dele talvez venderesse menos do que o remake do 4. É isso. Não, mas isso sem dúvida. Qualquer coisa acho que venderia menos do que um remake do 4. Uhum. Eu consigo pensar em poucas coisas que venderiam menos, poucas coisas que venderiam mais do que um remake do 4, assim, né? É muito absurdo. O momento era o do 4 agora, né? Quem sabe depois que passar essa febre, aí eles lançarem um novo Resident Evil, né? Um Resident Evil 9, alguma coisa assim, e aí eles conseguem pensar em... Eu acho que antes de refazer qualquer outra coisa, eu acho que a Capcom lança um novo Resident Evil, só que antes de lançar, eu acho que ela lança um Revelations 3, sabe? Pra dar aquele respiro. Porque ela ainda tá dando muita atenção pro Village, né? Vai sair a DLC agora, então tem muita coisa acontecendo ainda no Village. A gente pode ver um Resident Evil 9 aí daqui uns 3 anos. Será que ainda tem Resident Evil Revelations 3? Porque... Cara, eu acho que... Eu gosto de acreditar que sim, porque o Revelations é uma série muito boa. Eu acho que não faz sentido, sabe? Não continuar fazendo um spin-off. Eu acho que se não for Revelations 3, vai ser
outra coisa, sabe? Algo que vale, outro subtítulo, enfim. Existe um rumor aí, né, de um Resident Evil com um codinome, né, e que seria o suposto 3. Talvez eles tirem esse subtítulo e criem um outro nome, e aí você olha pra ele e você sabe que sabe? Você sabe, você é o Revelations 3. Falavam que o 8 começou como Revelations 3, mas assim, honestamente... eu não boto fé, não. Revelations pra mim foi uma parada muito legal quando a franquia tava lá embaixo, sabe? Não, e aí ele foi um respiro, ele foi uma forma de tentarem. Ele era o Resident Evil de terror pra agradar o fã de terror que tava enchendo o saco pra caralho, com razão, naquela época em que o Resident Evil 4 vendia pra caralho, que o Resident Evil 5 vendia pra cacete, né? Eles estavam fazendo Resident Evil 6. Vendeu bem também, né? Apesar de tudo, ele vendeu muito bem. A pegada da série a ideia da série, é aquilo que eu falei lá no começo. A ideia da série era focar mais na ação, mas a gente não pode perder essa fanbase aqui. Então vamos fazer um esquema de terror. Só que agora a série voltou a ser uma série de terror. Então Revelations agora é um jogo de ação. Talvez, sabe? Eu penso nisso. Talvez agora eles queiram fazer um jogo mais de ação, como spin-off. Eu não sei. Tipo, Revelation seria legal pra explorar, sei lá, faz outro jogo com Barry, saca? Pra explorar esses personagens, que eles não vão voltar pra franquia principal. Mas... Não, por isso que eu queria que fosse que o Revelations 3 fosse com a Rebecca. Então, talvez, mas eu não sei, eu não consigo ver um motivo real pra Revelation voltar. Que nem, tipo, vamos voltar ao Gun Survivor, tipo, os atuais já são um Gun Survival, de certa forma, né? Então... Você tem ali histórias pra serem contadas que eles claramente estavam desenvolvendo dentro de uma sub-franquia, né? Agora, pra onde vão a grande pegada do Revelations não era essas histórias, era a abordagem que o jogo dava à jogabilidade, que era mais focada no terror. Aí agora que a série principal é de terror, como fica isso, sabe? Por isso que eu acho que talvez eles sigam pra outro spin-off. Então, mas assim, o Revelations 2, ele abriu uma porta que eu acho que poderia ser usado pra continuação, que é continuar o co-op na franquia, porque o Revelations 2 trouxe de volta o co-op, e eu acho que é o co-op mais legal da franquia, porque não é os dois personagens iguais, né? Cada um tem uma utilidade mecânica. Eu gosto da ideia dele. Eu joguei sozinho, né? Mas eu gosto da ideia co-op do 2, e beleza, eu consigo ver um Revelation 2 muito mais interessante do que um Reverse, sabe? Para trazer um multiplayer pra franquia. E eu sinto que os multiplayers estão fazendo esse papel do Revelation de experimentação hoje, sabe? Porque cada multiplayer, o Umbrella Corps é de um jeito, o Reverse é mais parecido com o Umbrella Corps e o Resistance vem em outra pegada. Então, se você for olhar o Revelations pela experimentação com o formato, são esses spin-offs que estão fazendo esse trabalho agora e tá sendo terrível, né? Acho que para todos os envolvidos. Sim. Apesar de eu achar que, por exemplo, se você pegar o 8, ele é meio experimental em algumas coisas, sabe? Ele não é um jogo seguro e que segue à risca o que o 7 foi, por exemplo. Eu acho que o 7 foi um jogo mais seguro que o 8. Por isso que ela se recusa a chamar ele de 8, né? Ela sempre divulgou ele como Village. Então a impressão que tem é que ela tá tentando se desvencilhar um pouco dessa numeração para poder experimentar, né? Para poder criar alguma coisa diferente. Mas aí você não fica preso naquela força que o número tem, né? Aí que entra o que eu falei. O Resident Evil 8, ele começou a ser desenvolvido na época que o que se entende hoje como Resident Evil não estava maturado igual está. O Resident Evil Village começou a ser desenvolvido em 2017 ou 2018, logo depois do Resident Evil 7, que foi o primeiro dessa nova leva. Você vê que a galera que saiu do Resident Evil 2 agora tá fazendo o Resident Evil 4 com essa mesma pegada, porque ela deu muito certo. A galera que tá fazendo o Resident Evil, que fez o Resident Evil 3 Remake e agora provavelmente tá envolvida em outro projeto que a gente não sabe qual também saiu do R2 muito bem sucedido e o Resident Evil 3 muito massacrado com toda a razão. Da mesma forma que o Village. Por isso que eu acho que o Village não parece um jogo tão seguro. Eu acho que ele vem de uma ideia de assim, será que vai ser terror? Será que vai ser ação? Mas aí você pega agora a DLC do Village, também parece estar ousando, né, de certa forma. De ré, né? Mas enfim.
Aí Tá usando, e eu acho justo pra uma DLC. não, tá usando. Lembra que eu falei, tá usando de ré. Mas tá tudo torto, mas tá usando. Eu acho que a série tá num momento muito interessante, assim. Sim. E aí, quem sabe... A Capcom tá num momento interessante. Eu acho que, quem sabe até desse momento interessante surge o remake do Resident Evil 1. Se eles olharem e falarem, tá, a gente não vai fazer o Resident Evil 5, a gente não vai fazer o Resident Evil 6 porque são jogos de ação, a gente não vai fazer o Code Veronica porque a gente não quer, mas a gente precisa de um remake. Porque a gente tá de sacanagem. A gente precisa de um remake. O que sobrou? Entendeu? Sobrou refazer um. Refazer um. E vai dar muito mais negócio pra eles refazer o 1 do que refazer o 0, né? Easy money. Porque... não, o 0 ninguém nem lembra que existe, né? Então, aí como você falou, é easy money, é dinheiro. Assim como o do 4 vai ser o mais vendido, o maior sucesso que eles já tiveram, refazer o remake, o primeiro, nossa, eles vão explodir, cara. Eles vão vender tanto jogo que eles vão ficar felizes da vida, eles vão poder fazer o que eles quiserem daqui pra frente. Eles vão querer fazer o R2 remake, né? E assim vai. Let's go, Jotô. Beleza, acho que a gente fechou. Foi um episódio menorzinho, só pra gente discutir os pormenores. Porque ficar falando também da história e tal é uma parada que... Não era pra focar em história, não. Era pra focar nas nossas... Né? Essa série que a gente vai fazer é pra focar nas nossas experiências com esses remakes. Porque a história, que a gente todo mundo já fez um podcast assim, né? Tipo, todo mundo já contou essa história, não precisa contá-la de novo. É pra gente falar o que a gente tá sentindo com esses remakes, porque eu tenho certeza que eu vou ter muitos sentimentos com o remake do 4 e eu vou precisar expressá-los. Então, no meio do caminho, eu vou expressar sobre os outros, mas eu sei que eu vou precisar me expressar muito quando o 4 sair, cara. Eu tô numa situação assim de... Eu sempre falei que não precisava, mas eu tô aqui... Tá legal pegar, o que mostraram. Eu tô animado. Nossa, eu tô ansioso pra Resident Evil 4 ser o meu Resident Evil favorito. Já é. Só que agora, aí eu não vou falar qual. Sabe? Tipo, depois que eu jogar o remake do 4, eu tenho certeza que eu vou continuar falando que Resident Evil 4 é o meu jogo favorito da série. Qual? Descubra. Eu falo algo polêmico que eu sei que não vai acontecer por outros motivos, mas eu acho que a pegada que eles estão dando pro Resident Evil 4 Remake, se for como eu imagino na minha cabeça, com certeza não vai ser, porque é a Capcom, no final das contas, né? Mas eu acho que ele tem potencial pra ser melhor do que o original. Mas é porque eu sou um hater do original. Eu acho... Aí, Dema. Tamo junto. Eu acho o Resident Evil 4 um jogo de ação impecável. É um jogo delicioso de jogar. O jogo tem quase 20 anos e ele é super atual, super redondinho e super gostoso. Ele é um Resident Evil meia boca pra cacete. Em história, eu acho que é a pior história da franquia. Em desenvolvimento. Ele, dentro da franquia, ele é um negócio assim, ele é um puxadinho, sabe? Ele foi muito afetado pelos filmes, pela questão da época do lance deles quererem focar nesse negócio de ação. Ele foi muito afetado. E aí, além disso tudo, ele é muito experimental, né? Porque muita coisa estava sendo experimentada. Então, quando a gente vai pegar agora o remake, eu acho que agora é a chance de juntar as duas coisas, né? Fazer um bom Resident Evil com um bom jogo de ação e remendar ali, colocar ele dentro da série de verdade. E assim, eu acho não é muito difícil você criar uma história ali em cima, e se eles estão na pegada aí de ligar as histórias do 2, do 3, já tem história de Las Plagas no Nemesis, né? Você cria uma linha narrativa... Nem lembro. Tem um rolê assim. Aí Meu Deus. Cria uma linha narrativa que o Resident Evil 4 original simplesmente não tem, sabe? Uhum. A história do Resident Evil 4 ela é resumida em uma fala do Chris no 5. O Leon encontrou aí uns ganados e era esse parasita aí que fazia os bichos. Era tipo isso. Sim. Acabou. Acabou a história. É isso aí. A história do Resident Evil 4 tá no DLC da Ada. Sim, no Separate Ways. É ali que a história é contada. O meu problema com o 4, na verdade, é mais tipo da metade pra frente. Eu acho que ele vira um jogo chato. Quando começa a virar mais ação, tem inimigo com arma,
a parte da ilha eu acho tenebrosa, assim. Sim. E é um pedaço muito grande do jogo, tudo isso. Então, se ele tivesse 6 horas a menos, eu acho que eu gostaria dele. Eu não me vejo rejogando o original tão breve. Mas Dema, você tava falando aí das vozes da sua cabeça. Você acha que eles podem trocar a ilha por algo mais interessante que faça mais sentido? É isso que você acha que eles podem melhorar no 4? Ao mesmo tempo em que eu penso que talvez eles deem vazão às críticas sobre conteúdo cortado, né? O Resident Evil 2 Remake não cortou, mas mudou algumas coisas. O Sim. Resident Evil 3 cortou pra cacete. O 3 picotou foi tudo, O 3 O 2 cortou algumas coisas, né? Tipo, o caminho B morreu, né? Toda a ideia de o jogo B ser Uma progressão, a outra... né? ser o outro lado da história. Sim. Não é, né? Daí eu acho que essa é a parte mais decepcionante do remake do 2, que eu acho maravilhoso. Eu acho que, tipo, o mapa da edição especial que saiu esses dias não tem a ilha. A gente não vê a ilha ali no mapa. Eu acho que ela pode ser inserida de outra forma. Talvez a gente não tenha os granados com metralhadora e coisa e tal. Mas eu acho que é um terreno pantanoso, sabe? De cortar coisa. Eu acho que eles podem fazer tipo 2, transformar algum cenário ruim em algo mais interessante. Pode pegar a ilha mesmo e deixar a ilha mais interessante. E algo mais eu gosto do laboratório no remake do 2, por exemplo. Como eles fizeram com o esgoto no Resident Evil 2, que era uma parte meio chata de você ir e voltar. E aí ele cria um backtracking ali que você... um item que eu peguei lá no Cafundó, agora eu preciso dele de novo. Então eu preciso voltar tudo só pra pegar um item, sabe? Aí eles transformaram ali num 2 corredorzinhos, uma QTE e é isso, sabe? Então talvez eles façam isso. Agora, uma coisa que eu estou particularmente muito curioso pra ver, que eu acho que eles vão cortar, mas que eu quero muito ver o que eles vão fazer, se vão cortar, é o robô Salazar. Isso vai cortar não, pode cortar não. Não vai ser assim, pode acontecer igual o Final Fantasy VII Remake, que a gente fala, eles não vão colocar o Cloud de vestido, e aí faz um negócio super fodão. Aí pode ser uma parada parecida. Várias coisas que eles falaram, eles não vão colocar a luta contra a casa, sabe? Eles não vão colocar o Cloud de vestido. E deu muito certo, sabe? Funcionou. Fizeram bem feito. Então, eu acho que dá pra fazer o robô de uma forma muito legal, sabe? De uma forma bem toscona mesmo, do jeito que ele é, sabe? Que o Salazar é. Porque já mostraram ele, então não dá pra tirar a essência dele ali. Então dá pra fazer algumas brincadeiras com aquilo, sabe? Eu acho que essa parte eles não cortam. Isso aí vai ficar muito legal se eles mantiverem e fizer algo muito grandioso, sabe? Muito bizarrão dentro do jogo. Acho que isso aí eles precisam manter. Eles já perceberam que cortar coisas é um erro, né, no 3. Então o 4 eles têm tudo pra fazer igual o primeiro. Ao invés de cortar coisas, adicionar coisas pra deixar o jogo mais interessante. Tomara. Eu fico, quando eu começo a sonhar demais e ficar com brilhinhos nos olhos, eu sempre tenho o grilo falante que fala assim: lembre-se que você está falando de Capcom. E se tem uma coisa que a Capcom nunca falha é em decepcionar. Tá falhando bastante atualmente. Tirando o 3, os últimos foram bons e o 3 não foi feito por ela diretamente. Ela tá numa fase boa, boa. Você tá amargo, Demartini. Eu acho que eu tô amargo. Ela já pediu desculpas, ela já se redimiu pelo passado. Eu quero acreditar. Até com as outras franquias, ela tá trazendo Dragon's Dogma, ela tá fazendo Street Fighter parece legal de novo. Ela tá fazendo um Street Fighter digno, finalmente, porque o 5 Deus me defenderá. Só tem o logo feio, mas parece que tá. Não, mas ela o logo tá fazendo já era, né? melhor... Já mudou o logo, já é um logo novo. Tá melhorzinho. Mas continua feio. Eu gostava da fonte estilosa, sabe? Também, a fonte eu prefiro a antiga. Street Fighter. Mas eles estão na era do minimalismo, né? Tudo ficando mais minimalista. Chato, né? Eu odeio chato, essa moda de logo minimalista. Mas a Capcom ela tá se redimindo com algumas séries e talvez o Resident Evil 4 seja a redenção final, assim, sabe? O remake do 2 já foi uma coisa muito legal, do 3 ali deu uma escorregada e aí ela faz a redenção final pra poder seguir em frente e depois fazer umas besteiras no meio do caminho, se ela quiser. Com certeza. Mas a gente volta
pra falar do 4. A gente ainda tem um caminho pra... Eu mal posso pra esperar chegar. pelo episódio do Resident Evil 3. Vai, Thaís Tunhon, se prepare. Para falar sobre a Nemesis Edition, a gloriosa Nemesis Edition, o concerto que todos sonham. Vai ter. Eu acho que a gente pode fazer o episódio pode fazer o do 2 e põe um puxadinho do 3, que é rapidinho. O que ele é, no fim das contas, né? Que é isso que ele é, né? Exatamente. Um puxadinho ali, ó. Então é isso. Mas vamos lá, vamos voltar pra Safe Room, que a gente já tá rodando. Saiu da pauta faz tempo. Já tá rodando pela mansão. E a gente já tá lá no 4, a gente já tá no remake do 7. Então vamos parar por hoje, vamos dar uma pausa. A gente volta em breve pra falar do remake do 2. A gente vai passar por todos os remakes até chegar no 4. Espero que antes do lançamento do 4, pra depois a gente poder jogar o 4 e poder vir falar dele com propriedade. Mas enquanto isso, por hoje a gente vai dar uma pausa. E você que está ouvindo, não esquece de seguir a gente nas redes sociais, tá? A gente está em qualquer rede social /Fator Replay. E também não esquece de seguir os meninos que estão aqui hoje. Queria agradecer a presença desses lindos, o Dema e o Bonatti, por terem vindo conversar com a gente sobre Resident Evil. O Bonatti veio aqui de última hora. Obrigado por ter topado essa brincadeira de última hora. A gente já gravou um episódio sobre o Scorn, você já ouviu, porque o episódio do Scorn vai sair um pouco antes desse episódio do Resident Evil. Então o Bonatti voltou aqui para falar um pouquinho mais com a gente. Meninos, obrigado pela companhia, obrigado por terem vindo. E Dema, obrigado por topar ser o convidado fixo dos remakes. Sempre um prazer, meu querido. Tô aí pro que vocês quiserem. Se quiser falar de outros jogos também, mas eu entendo que Resident Evil, né, bate mais forte. É você, cara, não adianta. Quando a gente pensa em Resident Evil, já manda uma mensagenzinha, já manda um oi sumido lá pro Dema. Mas brigadão por terem vindo. É muito bom ter vocês aqui sempre. E vocês já são de casa. E aproveita, né, quem tá debaixo de uma pedra, acordou agora de um coma de 20 anos e não conhece o Dema e o Bonatti. Então, meninos, contem aí quem são vocês, o que vocês estão fazendo, por onde vocês andam, pro pessoal que tá aí totalmente desavisado e não conhece vocês. Eu estou quase todos os dias lá no newgameplus.com.br fazendo lives. A gente fala muito sobre Resident Evil, a gente fala muito sobre 1 milhão de coisas, a gente fala muito sobre comida também e sobre histórias constrangedoras. Então, tem live no YouTube, tem live na Twitch. Como eu falei, tem quase todos os dias, porque o horário é sempre o mesmo, é sempre ali na parte da noite, mas não tem um calendário fixo, né? Eu tento sempre, toda semana eu começo na intenção de fazer lives todos os dias da semana, mas aí a vida acontece e não permite. Acontece. Inclusive, uma das histórias que o Dema gosta de contar na live é que a gente convidou ele pra gravar domingo de manhã. Ele ficou um pouco traumatizado quando a gente gravou o Village. Isso aconteceu e eu conto isso pras pessoas, e quando veio o convite pra fazer esse aqui, eu já fiz questão de, não, eu aceito sim, só que tem uma coisa. Não vai ser domingo, né? Que não seja de final de semana, muito menos de manhã, por favor. Porque foi algo realmente que me marcou, assim, eu fiquei meio chocado quando eu fui convidado pra gravar um podcast no domingo, 8h30 da manhã. Foi algo que eu não esperava. A gente gosta de ser diferente. Mas gosta de fazer algo diferente. É sempre um prazer e tamo lá. Eu tô sempre falando dessas coisas, sempre dando palestrinha sobre a série lá também no meu canal. Então, se vocês gostaram, segue lá que é nóis. Inclusive, tamo aí fazendo os conteúdos do Village e tal, já de olho no Resident Evil 4 Remake, acompanhando os eventos ao vivo. Então tem sempre coisa legal rolando por lá. Sigam. Manda ver, Bonatti. Bom, vocês podem me encontrar semanalmente no Twitch do Super Amigos. A gente grava nossos podcasts ao vivo lá todas as quintas-feiras, às 9 da noite, twitch.com/superamigos. Nós gravamos podcasts revezando, né, hoje em dia, de forma quinzenal, uma semana do Super Amigos, que é o nosso podcast sobre games, e a gente fala um pouco sobre filmes e coisas do tipo.
E o Rádio 7 Peles, que é nosso podcast sobre filmes de terror, que a gente começou recentemente. Muito bom. A gente reveza os dois podcasts, mas os dois são gravados na mesma Twitch, pra facilitar um pouco a vida, né? Só o feed do podcast que é separado mesmo, né? Que lá a gente tá discutindo... A cada 15 dias a gente pega um filme, 2 filmes, né? Dependendo... se for uma franquia, às vezes a gente pega mais de um. E destrinchamos ele lá, falando um pouquinho dele, falando sobre a produção, nossas opiniões. É bem legal, eu gosto muito desse podcast. É algo que eu queria fazer há muitos anos, a gente finalmente começou. Maravilhoso, inclusive, tá? Maravilhoso. Muito bom. Oh, muito obrigado. Gosto muito. Já vou colocar aqui pra seguir. Já ouvi todos e gosto muito. Oh, muito obrigado, mano. Obrigado, gente. Obrigado por terem vindo. E o Fator Replay vocês encontram em qualquer rede social /Fator Replay. A gente tá mais ativo no Twitter, que a gente posta, além dos episódios, todo dia a gente posta notícia de joguinho, tudo que é anunciado de Nintendo, PlayStation, Xbox, PC, Stadia, né? Tadinho do Stadia. Morreu. Prodiando Stadia. Um beijo, Stadia. Ele morreu, Claudete. Mas vocês encontram a gente no Twitter, que a gente posta todo dia notícia de game, além dos episódios. E na Twitch também, que a gente voltou a fazer live. Não é todo dia, mas a gente tá fazendo aí 2, 3 vezes por semana. Então a gente tá fazendo as nossas lives semanalmente na Twitch. Estamos jogando Mario Rabbids, a gente joga Fortnite, joga Overwatch. E a gente vai voltar com a série Kingdom Hearts, que a gente tá jogando todos os Kingdom Hearts até o lançamento do 4. Só que a nossa Kingdom Hearts agora vai ser domingo, tá? Porque quinta-feira não é mais um dia disponível para nossa streamer Rebeca. Então a gente vai começar a fazer as lives de quinta no domingo. Porque, sim. Mas vai manter o nome Kingdom Hearts? Kingdom Hearts, vai chamar Kingdom Hearts Dream Drop Domingo. Ah, boa, muito bom. Oh, criativo. O nome que a Beca criou, pra gente poder continuar mantendo. A gente vai manter Kingdom Hearts porque, pô, foi um nome muito legal, cara. A gente não quer abandonar. Então a gente vai mudar pra Kingdom Hearts Dream Drop Domingo. Então, todo domingo a gente vai estar lá jogando Kingdom Hearts. Até sair o 4 a gente jogou todos, porque a gente tá empacado no 1 ainda. Então vai dar tempo. E eu espero que a Square seja esperta e faça um remake do 1 antes do 4. Vamos ver o que vem por aí. Não dá pra saber ainda. E não esquece de seguir a gente nos agregadores de podcast que você está ouvindo. Se você estiver ouvindo no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer, a gente está em todos. É só procurar lá, Fator Replay. Você está ouvindo isso em algum agregador. Coloca lá, seguir, acompanhar, botãozinho de acompanhar o podcast, que é bom que eles notificam vocês quando tem episódio novo. E também ajuda a gente a ter estatística de quem tá ouvindo, de download e tudo mais. E o Spotify e o Apple Podcast tem um sistema de notas para você dar estrelinhas pra gente. Então, se você gostou, coloca lá 5 estrelinhas pra gente, que você gostou, que você tá ouvindo. Se você quiser conversar com a gente, pode mandar DM no Twitter. A gente adora quando o pessoal interage, fala que tá ouvindo, fala que gostou. Pode mandar um e-mail pra gente no fatorreplay@gmail.com. Pode mandar sugestão de pauta, dica, crítica, o que vocês quiserem falar pra gente. E também pode seguir a gente nas nossas redes sociais pessoais. Eu sou o @oangelups, o Flávio, @FlávioAltamilde. O resto da turminha que não veio hoje, porque eles não jogam jogos de terror. Alguns jogam, mas Resident Evil Remake passou meio que direto pela maioria. O Foquinha, @RenanFKT, a Kelzinha, @KelFluz, o Muri, @Muritunholi e o Wash, @Lotermus. Segue o pessoal lá que a gente volta já com a turma toda. E a gente vai recarregar o Ink Ribbon, que acabou de acabar, e a gente volta já com episódios novos. E em breve a gente volta com Resident Evil 2 Remake e o Dema vai estar aqui de novo. Um beijinho, um abraço e até mais. Tchau, tchau. Beijos. Tchau. Parou.